Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, né? Se inscreva aqui nesse canal, deixe o seu like, ative as notificações, deixe um comentário, porque assim você participa da comunidade e esse canal acaba sendo um pouco seu também. Também participe da conversa lá no Twitter, no Instagram, de onde vem muito feedback para mim e muitas vezes perguntas repetidas, como perguntas sobre genealogias. Vitor, eu pulo as genealogias, elas são chatas, elas são longas, eu não sei para que elas servem. Pois é, essas dúvidas hoje serão dirimidas. Hoje é o dia de tirar essas dúvidas e também de você compartilhar com quem tem essa dúvida sobre genealogias. Nós vamos falar sobre genealogia, mas não sei antes você dar um pulinho na descrição desse vídeo, onde você encontra o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, feito para você que está dando os primeiros passos aí na teologia. Dá uma puladinha aqui na descrição desse vídeo, onde você encontra um link para o meu curso. Bom, para falar de genealogia, eu preciso te convidar a fazer uma viagem no tempo e cultural junto comigo. Por quê? Porque o mundo mudou muito desde que a Bíblia foi escrita. É isso aí mesmo. Então, hoje, quando você vai contar a história de um herói, de um personagem importante, seja esse personagem histórico ou não, seja ficção ou não ficção, você tem recursos literários para fazer isso. Né? Então você dá detalhes na descrição desse personagem, você insere esse personagem num momento de conflito ou de tensão que precisa ser resolvido. Tudo isso são recursos modernos de narrativa para a gente dar destaque para um personagem. É um recurso literário. Na Antiguidade Oriental, que é o período no qual está inserido a redação do texto bíblico, né? Em especial do Antigo Testamento, quando as genealogias começam a aparecer, os recursos literários para apresentar personagens importantes eram outros. Entre esses recursos está o recurso das genealogias. É um excelente recurso literário dentro da Antiguidade Oriental para apresentar figuras de autoridade, essencialmente figuras de autoridade política. E aí a gente está falando, quando a gente está falando dessas figuras de autoridade política, eu não estou falando só da Bíblia, eu estou falando de documentos de outros povos que estavam ao redor do povo de Israel, que apresentam também genealogias e listas de nomes importantes, né? Então, quando eu falo de Antiguidade Oriental, eu estou falando, por exemplo, do Egito, eu estou falando dos povos que habitam a Mesopotâmia, eu estou falando da Suméria, Babilônia, Assíria, esse tipo de povo e esse tipo de documento. Para dar um exemplo para você, a Suméria tem lá uma lista dos reis da Suméria, um documento super antigo, a gente estima aí a datação dele de 1900 a.C., quase 2000 anos antes de Cristo, em que você tem ali uma lista de reis da Suméria, como diz o nome do documento, e dando a esses reis a devida autoridade divina. E o que une esses reis não são laços sanguíneos, então não é exatamente uma genealogia, mas é uma listagem de pessoas que receberam poder da autoridade divina para governar. Como que isso funciona do ponto de vista cultural, antropológico ali? Quem recebia esse documento, lia esse documento, qual que era o propósito daquilo? Né? Qual que é o sentido daquilo numa narrativa, quando se conta uma história? A ideia é que alguém que lesse aquela lista dos reis sumérios percebesse a importância dos reis sumérios por causa do rei atual e percebesse a importância do rei atual também por causa daquela lista. Então é uma espécie de retroalimentação do poder que a lista confere para o rei e do poder que o rei confere também para a lista. Como que isso funciona? A pessoa recebe a lista e olha para o rei. E a ideia é mais ou menos a seguinte: tá vendo esse rei que tem muitos exércitos, que tem muitas terras, que é vitorioso em batalhas? Pois é, ele não é assim por acaso. Existe uma longa lista, existe uma dinastia longeva, vem sendo assim durante anos e anos e anos e gerações e gerações e gerações, porque as divindades estão com essa dinastia, com essa lista de reis. E a realidade concreta que o cara enxerga naquele rei daquele momento, de poder quase que inalcançável, inatingível, de poder sem paralelo, empresta para aquela história das dinastias uma imaginação na qual a pessoa que está lendo aquela lista diz: puxa, esses outros reis devem ter sido muito poderosos.
E ao mesmo tempo, o quanto que a lista é longa e longeva, a quantidade de anos e gerações pelas quais a lista passa, fazem o cara imaginar o seguinte: caramba, esse rei aí, ele é tão poderoso assim porque vem sendo assim através das décadas e dos séculos e das gerações. E a lista dos reis sumérios funciona assim, sem laços sanguíneos, porque você vai mudando as famílias vão se alternando no poder nessa lista suméria de reis. Agora, se você pegar, por exemplo, a genealogia do rei Hammurabi, aí a gente já está falando da dinastia amorita dos reis da Babilônia, um pouquinho posterior, aí você já tem um laço consanguíneo que vai funcionar exatamente da mesma forma, emprestando legitimidade real para o rei, no caso Hammurabi, super famoso, né? Para os amoritas, uma legitimidade tribal e política, e também uma legitimidade religiosa na qual as divindades estão colocando a sua bênção sobre aquelas pessoas, o que legitima, o que dá autoridade para o rei atual, para que você não o questione, porque o poder dele é divino. É uma dinâmica de mostrar para as pessoas que têm acesso àquela genealogia que as divindades estão conferindo poder para aquele rei específico, conferindo, se você quiser, a sua bênção para aquele rei específico. Se você quiser entender melhor o sentido de bênção aí, tem um vídeo aqui no canal, bênção direto do original, a palavra mais importante do Antigo Testamento, recomendo que você veja. Mas perceba essa dinâmica de empréstimo de autoridade e de legitimidade da lista para o rei e do rei para a lista. Do poder concreto e observável na realidade do rei para a lista e da imaginação a partir da longevidade da lista e de quanto tempo aquela dinastia se manteve em poder para o rei que está ali naquele momento governando. Tá? É assim que essas listas funcionam. Tem listas assírias também, genealogias assírias, enfim, era uma coisa relativamente comum. No Antigo Testamento isso começa a aparecer lá em Gênesis, e no livro de Gênesis a apresentação de personagens e dizer que esses personagens são importantes no panorama divino da história da criação é fundamental para que a gente entenda o livro de Gênesis. O narrador de Gênesis, ele constrói o seu livro a partir dessas ideias de que gerações são importantes e conferem legitimidade para aquilo que está sendo escrito. Tanto assim que você vai ter no livro de Gênesis a separação das grandes histórias em 11 grandes narrativas separadas por essa é a história das gerações de fulano de tal. A palavra no hebraico é Toledot, né? Essa é a história do fulano de tal, ou das gerações do fulano de tal. E aí você tem a super importância daquele personagem que vai ser tratado a partir de então. Né? Então em Gênesis você tem essa super importância e essa questão de legitimidade do próprio livro como um livro que vai atender a questões cósmicas da criação, e ele é legítimo porque é a história dessas gerações. Da mesma maneira, outro livro que apresenta bastante essa questão das genealogias para conferir legitimidade, em especial legitimidade política, é o livro das Crônicas, ou como se apresenta na nossa Bíblia cristã, primeiro livro de Crônicas e segundo livro de Crônicas. Você vai ter lá muitas genealogias e você vai ver que o livro começa com a história de Adão. A legitimidade aí está sendo conferida não para um personagem, mas para o povo de Israel como o povo escolhido de Deus. Como que isso funciona? A nossa história não começa apenas ali em Jacó, em Israel, não. A nossa história ela vem de geração em geração desde Adão. E por isso as genealogias são importantes no livro de Crônicas, porque o livro de Crônicas ele é escrito num momento em que a identidade de Israel precisa ser reafirmada, o povo está voltando do exílio e agora eles têm o templo reconstruído, a muralha de Jerusalém reconstruída também, e ali eles precisam resgatar a sua própria identidade, e esse resgate de identidade vem de uma legitimidade explicitada por meio das genealogias, certo? Então, as genealogias, elas apresentam essa importância geracional que dá testemunho através dos séculos de que Deus está com o povo de Israel, no caso bíblico, tá?
Perceba essa importância aí. Quando os narradores bíblicos fazem isso, eles estão menos preocupados com precisão histórica, né, de um historiador moderno, porque o recurso literário é outro, e mais preocupados em destacar a importância daqueles personagens que vão sendo apresentados nas genealogias. Em outras palavras, eu seleciono aqueles personagens que são mais importantes para construir uma história que faça sentido posteriormente. Por isso, inclusive, o sentido maior das genealogias é que a gente dê atenção para os personagens que estão ali descritos. Comumente a gente tem nos meios evangelicais uma ideia de usar as genealogias para construir temporalidades, saber quantos anos a Terra, por exemplo, tem. E aparentemente esse não é um exercício saudável para a interpretação do texto, porque a maneira como o narrador confecciona as genealogias é para destacar nomes importantes, então ele possivelmente até pula alguns, né? Porque naquela história os personagens mais importantes são aqueles que estão descritos na lista, porque eles conferem importância para o personagem final, e o personagem final confere importância para eles ao contrário. Isso faz com que a gente dê atenção agora para a genealogia que aparece logo no início do Novo Testamento, que é a genealogia do Evangelho de Mateus. Se você perceber, você prestar atenção na genealogia de Jesus no livro de Mateus, você vai perceber que existe uma preocupação de Mateus em deixar a genealogia de certa maneira redonda, né? Com 3 intervalos de 14 gerações. Então você vai perceber ali que tem uma preocupação de Mateus com simetria, né? Não é uma preocupação de um historiador moderno com objetividade histórica, mas de você perceber a simetria entre os principais personagens que constam na linhagem tribal de Jesus, que remonta à tribo de Judá. É importante que a gente perceba que tem 4 personagens que Jesus confere importância e autoridade e que também conferem importância e autoridade para uma dinastia real de Jesus. Dinastia real de Jesus ali em Mateus, o que eu estou querendo dizer? Para Mateus é importante que a gente coloque, estabeleça uma linha entre Jesus e Davi e a tribo de Judá, para dizer que Jesus é o verdadeiro rei Messias que a gente espera. Esperava-se um rei messiânico que tivesse legitimidade, e essa legitimidade é muito associada à Revolução dos Macabeus e, portanto, da dinastia Hasmoneia. Mateus está dizendo que Jesus tem uma legitimidade maior, que Jesus é da tribo de Judá, raiz de Davi, ele é da dinastia davídica, que é uma dinastia mais importante que a dinastia Hasmoneia. E aí a gente olha 4 personagens que mostram essa dinastia davídica de maneira muito clara, essa dinastia da tribo de Judá de maneira muito clara na figura de Jesus. Na ordem nós temos Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Batseba, esposa de Davi, né? Ruth é importantíssima avó de Davi. Na crítica canônica, a gente sabe que o livro de Ruth ele aparece ali como uma espécie de esperança, porque Davi irá nascer a partir daquela união de Ruth, né? E nós temos mais cedo Tamar indicando essa consanguinidade com a tribo de Judá, importantíssimo para dar essa legitimidade de linhagem de Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus está emprestando autoridade para essas personagens femininas, o que é absolutamente raro, incomum e extraordinário para uma genealogia. Não costuma ter nomes de mulheres, né? E não apenas personagens femininas, mas também personagens que são estrangeiras. Tamar, Raabe, Ruth, todas elas ali cananeias, né? E Batseba, a gente sabe que ela foi casada com um hitita, então todas elas ali com algum traço, com alguma conexão com estrangeiros, com os gentios. Mateus ali está dando uma dica que
na mesma medida em que Jesus é super legítimo na sua linhagem real, o evangelho também é super legítimo no seu alcance aos gentios. E aí as genealogias vão ganhando uma grande importância quando a gente começa a prestar atenção nesses detalhes. As genealogias são super interessantes nesse sentido. Agora, o leitor mais atento vai me dizer, mas poxa vida, Vitor, você está falando para a gente dar atenção para as genealogias? E Paulo, em 1 Timóteo 1,4, vai dizer para Timóteo exortar as pessoas ali em Éfeso a não dar atenção aos mitos e genealogias intermináveis. Então não é para a gente dar atenção para esse negócio. Pois é. E aí é o que eu queria concluir esse vídeo sobre genealogias com algo importante para você levar para a sua compreensão, para a sua prática ministerial. Quando Paulo exorta Timóteo a não dar atenção para mitos e genealogias, a gente tem que entender o contexto da heresia de Éfeso. E nesse contexto da heresia de Éfeso, que é o contexto das heresias que Timóteo tem como missão combater ali, a gente tem pessoas pegando muito provavelmente essas genealogias do Antigo Testamento, usando um aparato grego importante de interpretação para rediscutir legitimidades, seja do Antigo Testamento, seja de Jesus. E o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: o que nós temos já revelado no Antigo Testamento a respeito de Jesus e o ensino a respeito de Jesus que nós já demos para vocês no Evangelho é suficiente, não precisa rediscutir legitimidade nenhuma, né? A expressão mitos e genealogias junta, assim, ela aparece poucas vezes. Na literatura judaica ela não aparece, e ela aparece em Políbio, que é um historiador romano importante. Ele é um historiador que narra as guerras púnicas, né? Então a guerra de Roma contra Cartago, e ele tem um livro chamado Histórias, né? No qual ele narra essas batalhas entre Roma e Cartago. E a partir do livro 7, né, que são uma coletânea de livros chamado Histórias, a partir do livro 7 ele vai começar a discutir a metodologia que ele utiliza para narrar história. E ao discutir a metodologia de narrativa histórica dele, né, Políbio acaba sendo um dos primeiros, talvez o primeiro grande historiador que vai ser um defensor da objetividade na narração histórica, tirando dessa narração histórica os elementos míticos e também a autoridade das genealogias, né? Aparentemente, o que o povo estava fazendo ali em Éfeso, que Timóteo tem que reprimir, é precisamente usar a genealogia e os mitos para conferir maiores sentidos à vida de Jesus e às genealogias do Antigo Testamento. Paulo, mais ou menos nas linhas de Políbio, está dizendo o seguinte: a gente não precisa mitificar Jesus, a gente não precisa construir mais histórias a partir das suas genealogias, tornando a história sobre Jesus interminável. Aquilo que nós conhecemos a respeito de Jesus e das genealogias do Antigo Testamento já é suficiente. De maneira análoga, hoje, para a gente não usa genealogias para criar discussões intermináveis a respeito de Jesus. Mas muita gente quer inventar a roda e trazer novas discussões a respeito de coisas que não estão reveladas no texto bíblico sobre Jesus. Eu diria que Paulo, na sua maneira antiga de se expressar, se vivesse hoje na maneira moderna, ele se exprimiria da seguinte maneira: Timóteo, presta atenção em quem está dizendo coisas novas a respeito de ministério apostólico, coisas novas a respeito de novas revelações, de coisas que estão por aí e que ninguém sabe direito. Isso daí é algo que a gente tem que prestar atenção. Então, genealogias é complicado? Sim, mas é interessantíssimo. Não pule, dê atenção a elas, mas não dê atenção a discussões intermináveis sobre elas, tá bom? Esse é o recado que eu queria te passar. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário sobre o que você achou desse vídeo e não deixe de passar na descrição desse vídeo para curtir o link sobre o meu curso sobre como preparar
On Estudo Bíblico. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.